deputados estaduais aprovaram em última votação o programa Bom Pagador do governo do estado, que define regras para o pagamento de dívidas da gestão anterior. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual e primeiro vice-presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos que estão assistindo o Jornal do Meio-Dia da Gazeta. Deputado, começar aí pelo decreto que não é mais decreto, né? Agora passou pela Assembleia, que é o Bom Pagador. Dependendo aí do fornecedor, tem gente que vai terminar de receber daqui a 2 anos, em 2017. É o Bom Pagador? Pelo menos o nome, né? O nome é esse. Agora, é bom ressaltar, Lúcio, que essas contas foi gerada no governo passado. Isso é bom que se diga. E quem fez essa conta foi o governo Sival, que largou toda essa conta aí, teve a irresponsabilidade de deixar a conta de 2012, 2013 e 2014. E o ex-governador, ele não vai ser responsabilizado por isso, deputado? Tem que ser responsabilizado. O governo não vai tomar essas providências? Um governo largar todas essas contas que está aí, ou então a lei de responsabilidade fiscal não está valendo em nada se ele não for responsabilizado. Ele tem que ser responsabilizado. E o governo, pelo táxi, queria criar um critério para pagar. Porque todos os governos, quando entram, acham bom o resto a pagar. Eles chamam o cara lá, senta e faz os acertos, os escusos e paga. Com o Pedro Táxi, não. Vai ter um leilão e quem vai definir quanto que vai ser dado de desconto é as empresas. Eu sou a favor do leilão. Eu sou contra o decreto. Aquele decreto que dava já estabelecia 50%, 40%. Eu sou contra. Até eu disse que quem der 50%, falei para ele, sugeri ao governador que colocasse um delegado de lá. Deu 50%, a gema leva preso, porque ele não fez nada. Você paga em torno de 20% de imposto e dá 50% de desconto, não fez nada, só emitiu o papel, então tem que ser preso. O governo do estado está aí reorganizando as contas, pagando as dívidas e a Assembleia Legislativa. O orçamento está ficando maior com a verba indenizatória. A Assembleia já respondeu à ordem dos advogados? Não ficou maior. O orçamento da Assembleia não muda nada. O gasto ficou maior? Os gastos não mudam. O que está acontecendo é que tirou alguns gastos. Por exemplo, gastou-se ano passado, com reforma e ampliação, quase 38 milhões de reais. E ainda deixou 10 milhões de resto a pagar, de obra de reforma. Então, esse ano nós estabelecemos. Nós temos um limite para gastar com reformas e ampliação. Incluindo as contas antigas, o resto a pagar, o limite nosso é de 12 milhões. Agora, deputado, só reforçando aqui a colocação que a Evânia fez, a OAB procurou a mesa diretora da Assembleia, porque o estudo que ela fez demonstrou que esse aumento da verba foi ilegal, inconstitucional e imoral. A Assembleia já respondeu para a OAB? Veja bem, Lúcio, a questão é o seguinte. Antes, o orçamento da Assembleia era 90% na mão do presidente e do primeiro secretário. Hoje, ela passou com essa verba indenizatória, com as situações, passa para os gabinetes dos deputados, para atender todos os deputados, hein? Eu estou falando dos 24 gabinetes, incluindo o presidente e o primeiro secretário. Com tudo isso, hoje, não passa de 16% o que é gasto com os gabinetes, para atender todos os gabinetes. Então, eu acho que é mais do que justo essa distribuição. E a questão da OAB? O que o senhor tem a dizer sobre essa cobrança que a OAB está fazendo? Eu acho que o presidente ficou de marcar uma reunião com a OAB para discutir, mostrar para eles a situação, para que entenda que haja esse entendimento de que realmente não houve aumento de gasto nenhum, houve alguns cortes e passou para os gabinetes, apenas isso. E, inclusive, a responsabilidade. Antes era o presidente e o primeiro secretário que responsabilizava, agora não, cada deputado vai ser responsável pela sua utilização. O senhor preside também a Comissão da Reforma Administrativa da Assembleia. O pessoal cobra, alguns deputados inclusive, que haja transparência na recontratação de alguns servidores. Como é que está esse processo? Olha, a recontratação de alguns servidores, depende da necessidade de cada setor. Aqueles funcionários em que o chefe do setor, em que o setor entendia que ele era muito importante, já foram chamados. Os demais ficou a cargo do presidente e do primeiro secretário. São cargos de DAS, são cargos comissionados, cargos de chefia, cargo de gerência.
E esses cargos, ele é atribuição do presidente nomear. E ele está fazendo isso de acordo com o que ele entende que é o melhor. Deputado, em 2 meses aí, a Assembleia economizou 20 milhões e devolveu esses 20 milhões para o governo para que fossem compradas ambulâncias e doadas para os municípios. Como os 20 milhões foram economizados em 2 meses, a média mensal foi de 10 milhões. Isso significa que até o final do ano, já começou aí, que até o final do ano a Assembleia vai devolver ao governo de Mato Grosso, Pedro Taques vai receber mais 100 milhões de reais? É isso? A conta não é essa, Lúcio. A conta não é essa, não é que economizou 10 milhões. São contas que nós temos que pagar ao longo do ano. Então, contas, por exemplo, eu poderia pagar agora, eu tenho o resto a pagar de 10 milhões de obra. Eu poderia pagar agora, eu vou pagar durante o ano. Mas não quer dizer que cada mês está economizando 10 milhões. Se fosse assim, seria ótimo. O objetivo nosso até é esse, quem sabe, para os próximos anos. Mas a realidade hoje não é essa. Hoje nós fizemos uma economia em torno de 57 milhões. Para quê? Para que cubra os restos a pagar, que ficou 37 milhões de restos a pagar, com obra de reforma, obra de imprensa, manutenção da Assembleia Legislativa, combustível, enfim, tem uma série de contas que ficou, que soma um montante de 37 milhões. Então a economia hoje vai cobrir os 37 milhões e os 20 milhões que foi devolvido para o governo, mas isso é um montante anual. O Tribunal Regional Eleitoral autorizou uma investigação por compra de votos contra o senhor a pedido do Ministério Público Estadual. Queria saber como que o senhor responde a essa denúncia feita. Eu vou responder com tranquilidade. Eu contratei um senhor para trabalhar na minha campanha e a filha dele tinha uma relação lá com alguém, não sei o que aconteceu, e fizeram uma busca e apreensão referente a drogas, que foi uma interceptação de um preso que uma das filhas dele namorava um presidiário. E na hora que aprenderam drogas e aprenderam dinheiro. E ela disse que o dinheiro era de campanha política, porque eles estavam trabalhando para mim. Isso foi no dia 8 de setembro. E então, mandaram isso, como ela disse que era de campanha política, e o delegado mandou para o Ministério Público Eleitoral. E eles entenderam que devo abrir uma investigação. Eu estou muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo, porque eu não tenho nada a ver com esse dinheiro, muito menos com o que ocorria lá dentro. O senhor que trabalhava comigo, ele estava legalmente contratado, agora é a palavra dela. Você chega na casa de uma pessoa que está lá com droga, com alguma coisa, ele vai dizer que o dinheiro é de droga? Não, é de Lúcio, é de fulano, mas não é dali. Mas acharam droga lá. Então, de certa forma, eu até me sinto indignado com essa situação. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Parabéns aos Várzea Grandense aí, que vão fazer um aniversário de 148. Achei que o senhor ia parabenizar a nova prefeita. 148 anos e também a prefeita Lucimara aí, que está entrando num momento belíssimo de Várzea Grande. Obrigado, deputado. Obrigada, deputado.